Sim, hoje a gente vai falar sobre Shangri-La Frontier, a primeira e segunda temporada. Eu comecei a pensar nesse vídeo a partir de um ponto muito interessante, que eu basicamente não tinha nada pra falar de Shangri-La, mas quanto mais eu falava isso, mais eu anotava pontos do que eu poderia comentar sobre esse anime em si. Acabou que isso se tornou esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora. Falando diretamente o que eu achei do anime, é um anime muito bom, com uma animação muito acima da média, tão acima que chega a assustar em alguns momentos, e ao mesmo tempo a direção e o desenrolar da história flui extremamente bem, sem redundâncias ou barrigas na história, digamos assim. Acaba que o anime também tem um design muito legal, os personagens são caricatos, mas ao mesmo tempo são bem bonitinhos, né, digamos assim, e pode ser dito que isso também é por causa da proposta do anime, essa caricatura, digamos assim. E coisas como abertura, encerramento e trilhas também são boas, né? Voltando para a história, basicamente o ponto que Shangri-La se difere de um isekai genérico aleatório é exatamente pelo ponto que ele não é um isekai. O anime gira em torno do Hizotuni Takuro, que é um garoto do ensino médio que tem a fixação por jogar jogo merda. O maluco curte sofrer para zerar jogo ruim. É basicamente o Sr. Wilson fazendo aquela série dele lá, o Zerando 64, né? Zerando aquelas bombas que ele tá zerando lá por 200 horas jogando. Basicamente o hobby do cara é jogar jogo ruim, né? O cara é o Sr. Wilson do universo paralelo. Só que, em dado momento, no anime, né, ele é apresentado ao jogo do momento, né? Basicamente a perfeição em forma do mundo gamer, mundo aberto, assim, chamado Shangri-La Frontiers, ou Chanfro, que se chama, né, Chanfro. E nesse sentido, alguém que costuma quebrar jogos ruins pra conseguir zerar eles, entra no mundo onde a liberdade mecânica e a história também é livre pra você fazer o que você quiser. Ele entra nesse mundo pra fazer o que dá na telha dele, né? E, obviamente, o protagonista não vai fazer o convencional que todo mundo faz, né? Que é começar na primeira cidade, fazer as coisinhas, ele vai ir da forma mais aleatória possível tentando quebrar o jogo. E isso é extremamente cativante do anime, porque ele te faz se relacionar muito bem com o protagonista se você é uma pessoa que gosta de jogar. Geralmente, quando alguém gosta de jogar, ela não vai fazer o casual não, o habitual, digamos assim. Ele vai ter essa forma de tentar fazer as coisas diferentes, ou quebrar o jogo, né, necessariamente. Esse passaralho que ele usa, né, de máscara, né, que ele usa no começo do jogo, acaba sendo ainda mais caricato, né, e chamando muito mais atenção pra esse design do personagem. Porque, se você for ver no anime, né, é muito expressivo. E eu acho que no mangá isso ajuda muito o autor, né? Enquanto ele tá desenhando. O autor não, o desenhista, né? Porque o autor é outra pessoa. E falando desse jeito, parece que a história é comum ou fora do comum ao mesmo tempo. Mas não, ela só faz o arroz com feijão extremamente bem. Ou seja, ela trabalha muito bem a parte mais básica das histórias. Então, ela tá muito mais pra esse sentido, entende? O ponto de destaque, então, da história é fazer esse mundo, esse jogo, ser vivo e ter uma estrutura muito interessante nesse world building, nessa construção de mundo. Eu acho que o One Piece trabalha isso muito bem e Shangri-La trabalha isso muito bem. Eu acho que comparar One Piece com Shangri-La é um pouco injusto, mas estamos falando de construção de mundo, eu acho que One Piece é uma boa recomendação, é um bom exemplo pra se dar, então, né, não tem o que fazer. Porque, querendo ou não, quando você cria um mundo que é um jogo, né, os personagens são outras coisas fora dali. E por não ser um Sword Art Online, aquele que te prende dentro do mundo, as pessoas que estão naquele jogo são outras pessoas fora do jogo. São trabalhadores, estudantes, gamers, profissionais, modelos, entre outras coisas, sabe? E só pra comentar, a base de jogadores simultâneos nesse jogo é 30 milhões. 30 milhões de pessoas. É absurdamente alto, assim, bizarramente alto. Um jogo manter 100 mil pessoas mensal é muito louco. 30 milhões, assim, é fora do comum. O bagulho é tipo maluquice. Nesse sentido, agora falando, o anime consegue estabelecer metas e conquistar, continuar essa história sem explodir o mundo com power scaling, nossa, pessoas fortes e mundos e fundos de personagens fodões, não. Ele consegue colocar boas histórias, mostrar que mecanicamente o protagonista é muito bom e criar novas histórias secundárias e paralelas à história principal muito bem, porque é um jogo. E era pra ter isso. E é muito bom que essa dinâmica de jogo acaba tendo influência na história, porque se o jogo tá com algum problema ou com um bug, vai ter atualizações. Se alguém arrumar um jeito de farmar ou quebrar o jogo pra conseguir um item raro, eles vão arrumar. Então tem esse tipo de coisa também. O protagonista é um cara que procura quebrar o jogo, então no outro dia pode ter uma atualização que vai ter um outro bicho, outra coisa pra quebrar, né, pra arrumar esse bug que ele achou ainda. Então isso é muito legal. Exploit, né, seria o certo, né, pra arrumar um jeito que dentro do jogo mesmo você consegue quebrar. E é essa que é a graça do protagonista, né, ele ter essas ideias mirabolantes usando a própria mecânica, a própria física do mundo pra quebrar o jogo. Então, por ter essa dinâmica de jogo, tem fóruns, teorias fora desse jogo, né? E que também são exploradas. E é muito bom que eles deixam bem claro que existem diversas formas de lidar
com esse mundo. Assim como o protagonista é um cara que gosta de jogar e ter mecânica e fazer o máximo possível de, sei lá, desbloquear itens, coisas raras e diferentes. Tem gente que quer ter uma vida normal, ou entrar num clã normalmente, ou, sei lá, descobrir a história do mundo. E nesse sentido também existem guildas especializadas em fazer alguma coisa, sei lá, de descobrir os monstros raros lá, épicos, que só aparecem uma vez na história pra avançar a história do mundo. Então tem um clã só pra isso, uma guilda só pra isso. E gente que só quer descobrir a história do mundo, então eles são só focados em descobrir a história do mundo. Se não me engano, acho que é Library, o nome da guilda dos caras que descobrem essa história. Tem gente que gosta de estudar a fauna e a flora, necessariamente os monstros desse mundo. Então eles vão descobrir padrões de como funciona um monstro épico lá, baseado nos animais que ele já estudou, que eu acho que é a guilda Animalia, ou Zoo, SF Zoo, uma coisa assim. E tudo isso corrobora pra esse universo. Então você cria esse sentimento de natureza mesmo, naturalidade, de pessoas usando a forma que eles querem de fazer aquilo lá. Então, isso é também um ponto muito positivo do anime. Que cada um tem sua motivação, e não necessariamente vai ser uma motivação boa ou ruim, porque ao mesmo tempo vai ter player killers, né, o PK dentro do jogo. O próprio personagem que é amigo do protagonista também era, né, era. Eu não sei se dizer se era ou era. Não sei. Sim, o protagonista, que é o Risotuni, como eu já disse, dentro do jogo ele usa o nick de Sanraku. A progressão que o protagonista tem, que o Sanraku consegue ter, de armas, habilidades e tudo mais, é tudo assim. Tem coisas que você fala, não, ele desbloqueou uma arma muito boa, que quebra, que arruma, nossa, ele desbloqueou uma armadura que não dá pra usar direito. É tudo meio que capado, não é do jeito mais certo, não é do jeito mais OP possível, é sempre meio que limitado de alguma forma pra ele tirar uma ideia de como ele poderia usar de alguma forma lá na frente. Não é mais uma ferramenta do que necessariamente uma coisa que vai quebrar a história. Então, esse também outro ponto muito legal de se acompanhar, que é essa progressão de habilidade dele, né? Essa progressão de nível também. Assim como também tem formas diferentes de você lidar com a história do anime, você tem como lidar com as mecânicas também. Então tem, como eu disse, o Sanraku usa duas armas, duas facas, né? Ou duas espadas, que seja, curta. E tem o Katsu, que é o amigo dele, que é o Omikei, que é um gamer profissional, que é meio estranho, né? Nesse mundo existem gamers profissionais, que parece que ele meio que lida bem com qualquer tipo de jogo, mas ele é especializado em jogos de luta, e em Shangri-La ele joga com um personagem sem armas, né? Corpo a corpo. Então é só buffs e armas e socão mesmo nos bichos. Já a outra amiga do protagonista, né? Que forma esse trio aí de maluco, que é a Turpensigon, né? O nick dela, ou a Manetoa, que é uma modelo super renomada, né, consolidada, conhecida, que junta com esses dois, né, formando esse trio de malucão, que eu esqueci o nome da Wolfgang, eu acho que é Wolfgang o nome do grupo deles. E a forma como a Pensigo age é muito diferente, por ela ser uma PK, né, como eu disse anteriormente, e ela é suja, mano. Ela engana os outros, faz do jeito que for pra conseguir chegar no objetivo dela, que era na história derrotar o Waterland, eu não lembro o nome do bicho lá principal. E ela faz de mundos e fundos pra conseguir arrumar dinheiro, estratégias e tudo mais. E informação, né? Que é uma coisa que é muito importante em Shangri-La, informação, que também gira em torno muito da história, que é descobrir coisas novas. Você tem uma informação que pode gerar dinheiro, coisas, trocas, e muitas coisas que você pode ganhar com essa comunidade. Gira em torno de descobrir a história do mundo e avançar a história dela, junto com esses monstros épicos que só aparecem uma vez e que derrotar primeiramente tá marcado na história com as pessoas que derrotaram, né? Nesse sentido, também tem outros personagens muito interessantes na história, né? Como Cypher Zero, que é a amiga dele lá, o outro personagem que aparece no final, que eu acho que é a irmã dele, né? Deu a entender que era isso. Mas eu acho que isso ficaria muita gente pra eu ficar falando aqui, mas são personagens também interessantes, né? Bem legaisinhos de se ver. Mas eu deixei só esses três mesmo, assim, citados, né? Que é o Sanraku, o Katsu e a Pensigon, porque são de fato mais interessantes e o que tem o maior destaque na história. E vale também citar a Companion, né, o companheiro lá do protagonista, que é a Imuru, que é uma coelha lá bem legal, né, tudo mais, é muito bem colocada na história. Ela não é só um personagem bobinho, ela, né, tem importância ali naquele mundo que ele tá sendo criado e tudo mais, na história do próprio Sanraku, né. Cara, eu acho incrível como que o anime ele consegue criar inúmeros pontos no decorrer da história ao mesmo tempo, necessariamente, e eles não se prendem a um núcleo só, variando dentro dessas histórias. Trabalhar esses núcleos e desenvolver a história sem criar barriga, eu acho que é uma coisa muito mérito da autora, né, que no caso também pode ser da direção e adaptação, porque eu não sei necessariamente como é no anime ou como é no mangá. Bom, acaba que o anime é de fato uma ótima recomendação pra quem tá querendo começar até mesmo a ver animes, porque ele é tranquilo de se consumir, não tem nada de muito estranho ou algo do tipo assim, é bem levinho, tem uma animação muito boa mesmo, e com uma carga de aventura, uma história bem legal, mais fácil de diluir, uma coisa mais fácil de se acompanhar. O mangá originalmente, agora mudando um pouquinho de assunto, ele saiu pela Shonen Magazine, de outros mangás também, como Fairy Tail, Blue Lock, Nanatsu no Taizai, GTO, Goutou Boom, Rent a Girlfriend, e outras coisinhas, né, Domestic no Joe, que também saiu lá. E sim, esse mangá é semanal.
e é extremamente bonito. Eu espero que eu esteja mostrando aqui algumas cenas pra vocês, né, do mangá, painéis duplos, coisas muito bem feitas mesmo, e a arte que me agrada mesmo nela é, além de ser bonita, né, muito bem desenhada, é muito limpa, né, e o que é uma coisa que me agrada. E além disso, o mangá já é uma adaptação, então a gente tá tendo uma adaptação de uma adaptação. É uma light novel, na real ela é uma web novel, que já tem uma porrada de capítulo aí, eu nem sei qual que é a comparação de mangá de volume para capítulo de web novel, mas atualmente o mangá tá com 22 volumes, né, e tá em lançamento ainda, com uns 200 e poucos capítulos, e levando em consideração que cada temporada adaptou em média 7 volumes, a gente ainda tem uma gordura legal, assim, pra uma terceira temporada, que já foi anunciado, mas não tem data de lançamento ainda, e a data de transmissão muito menos, né? Mas eu chuto que seria por volta do final do ano que vem, eu acho. Chute. É o de sério, né? De sério da minha cabeça. E basicamente a segunda temporada termina com algo em torno de 125 capítulos adaptados, e caso vocês queiram ler, é a partir dos 126 ou 125, se eu não me engano. E esse é o primeiro mangá, né, da autora Katarina, e eu não sei se ela já fez outras light novels, eu não consegui aferir isso, mas o desenhista eu já vi que é a primeira obra grande dele, no caso o desenhista é Fuji Ryosuke. Ele já fez um spin-off de Attack on Titan, que é chamado Lost Girls, é dele também, a arte dele. E eu acho que é isso que eu tenho pra comentar de Shangri-La Frontiers pra vocês. Dito isso, de resto, fica aqui um agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho e toda ajuda sempre será bem-vinda. Comente suas experiências ou inexperiências com anime. E caso tenham curtido tanto quanto eu, não deixe de comentar também. E agora, como uma última vírgula, vem aqui a minha recomendação duvidosa. Sim, foi esse o nome que eu escolhi, pois ele reflete muito bem o meu gosto cultural. E nesse caso vai ser Welcome to the Disco, do Young Bai, que é uma música que eu também tô escutando bastante ultimamente. É uma música um pouquinho mais diferente, eu gosto muito, né? E nesse sentido eu acho que é uma boa recomendação pra vocês aí. E é isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo, review ou algo do gênero e tchau, tchau.